Essa casa foi pensada para ser elegante de dia e à noite a iluminação leva ela a outro patamar. Eu sou o arquiteto Lucas Fonseca, especialista em projetos residenciais e de interiores de alto padrão, e hoje eu vou te mostrar um projeto que é um bom exemplo de como a iluminação não é só um detalhe. Ela muda completamente a forma como a casa é vista e percebida. E para que você possa aproveitar muito bem esse conteúdo, eu vou mostrar o projeto por partes aqui no meu notebook. E aí vai ficar claro para você como o projeto realmente funciona. E como estamos falando de iluminação, eu gosto sempre de começar pela imagem noturna da fachada, porque é à noite que o projeto realmente é testado. À noite, a fachada ela não pode simplesmente ficar clara. Quando isso acontece, ela vira um bloco iluminado e as texturas, a iluminação, os elementos, os volumes da fachada, eles acabam perdendo leitura, perdendo informação. O que eu busco nos projetos é outra coisa, profundidade, sombra e hierarquia. E é isso que faz os volumes aparecerem e os materiais realmente serem valorizados. Nesse projeto, a fachada ela tem a presença de pedra em dois momentos, tanto na garagem quanto numa parte mais à frente, próximo ao jardim. E a graça da pedra está justamente nessa irregularidade natural, nesse relevo, nas imperfeições que ela traz para a gente. Então, se você joga uma luz chapada nela, você mata exatamente o que ela tem de mais bonito. Por isso a opção nesse projeto foi trabalhar com spots, direcionando a luz para cima, sendo que a luz ela sobe, cria sombra, cria um contraste e a pedra deixa de ser um plano, deixa de ser uma textura chapada e ela começa a ser valorizada através dessa profundidade. A entrada de pedestres ela segue a mesma lógica, ela é discreta, então a iluminação também precisa ser discreta. Nós usamos luz embutida nos pisantes, mais para guiar o caminho do que realmente iluminar, chamar atenção. Essa escultura no jardim frontal é um bom exemplo de como a luz pode destacar um elemento específico sem competir com o resto da fachada. Então a escultura ela está ali, ela chama uma devida atenção, mas não mais do que a fachada da casa. Então a gente colocou também um spot no piso, a luz subindo, que é uma solução simples e que valoriza bastante o elemento que está sendo iluminado. Na garagem, por causa da linguagem contemporânea da casa, entram os perfis de LED. Então eles têm um desenho mais limpo, mais contínuo e não polui visualmente, não quebra a linearidade do projeto e a linguagem como um todo. E claro que toda essa iluminação não funciona ao mesmo tempo o tempo inteiro. Então a gente pensa sempre por cenas, horários, momentos. Dá para trabalhar isso tanto manualmente quanto com automação. E falando em automação, nós conseguimos trabalhar isso de várias formas, tanto com acendimento automático, como com acendimento através de sensor quando você estaciona o carro. Quando o carro se aproxima, a casa se ilumina. Quando você chega, o caminho até a porta onde ficam os pisantes, ele já está delimitado. Agora, nos fundos da casa, a lógica continua a mesma, mas o que muda é a experiência. Na piscina, a gente usou uma fita de LED submersa, ela fica no fundo da piscina, ali no encontro da parede com o piso, e ela ajuda quem está nadando a enxergar o fundo com clareza e também cria esse efeito que fica muito bonito na água. E uma vantagem disso é essa leitura que a gente tem do espaço, Você vê o fundo da piscina, vê o movimento da água e também vê o reflexo no entorno. Como toda solução, ela exige um bom planejamento e uma boa especificação, mas quando isso é bem resolvido no projeto, o resultado fica muito mais elegante. No jardim, a iluminação ela foi pensada para acompanhar o crescimento das palmeiras, então ela é uma iluminação baixa, que sobe desenhando a vegetação. Isso deixa o jardim mais vivo à noite, sem virar o que a gente já conversou aqui, uma chapa de luz, um bloco iluminado. Nem tudo num projeto de iluminação é luz. Então tem a ver com sombras também, que é o caso das palmeiras. Aqui um detalhe que eu gosto muito, que é o fireplace. E nesse ponto a luz ela não é elétrica, ela não é artificial.
ela é de uma fonte natural, que é o fogo, que faz parte também da história primitiva do ser humano. O fogo aqui ele entra como composição de cena. Ele aquece, ilumina e cria também um clima totalmente diferente. Agora imagina uma noite mais fresca, você sentado aqui, uma conversa tranquila, o fogo iluminando, aquecendo, criando aquele silêncio bom. Como o beiral é bem comprido, a solução foi um perfil de LED contínuo que acompanha quase toda a extensão do beiral, ilumina essa área do deck de forma mais suave, não criando aqueles pontos duros de luz. Em algumas imagens dá para ver também o interior funcionando junto com a área externa e a lareira acesa, o perfil de LED mais sutil no teto, pendente minimalista no jantar. Tudo é bem contido, sem disputar atenção, cada coisa no seu lugar, né? Sem exageros, realmente atendendo às expectativas e valorizando o projeto e o investimento do cliente. E olhando tudo isso junto, pode até parecer que tem pouca iluminação, e de certa forma tem mesmo, mas isso é intencional. Iluminação sofisticada não é quantidade de ponto de luz, é controle. É saber onde a iluminação é mais forte, mais fraca e principalmente a que uso ela se destina. Quando você controla onde a luz aparece, onde ela some, onde ela toca o material, a casa ganha uma leitura diferente. Ela ganha calma e ganha elegância. Nesse projeto, a iluminação foi o ponto-chave para criar a sensação de que tudo está no lugar certo. A ideia não é somente clarear os ambientes, mas criar cenas, criar momentos que realmente valorizam o investimento da família. Se você também acredita que iluminação valoriza, emociona e transforma uma casa, se inscreva no canal, que toda semana eu trago ideias sofisticadas e também aplicáveis. E não deixe de conferir alguns links úteis na descrição. Você pode gostar do que tem lá.